O tema da nossa mensagem de hoje já vai aparecer aqui nesse momento, no telão. Coloca aqui, por gentileza. O tema de hoje. O que está escrito ali, pessoal? Estenda a mão, em vez de apontar o dedo. Todos podem repetir isso? Estenda a mão, em vez de apontar o dedo. É muito comum as pessoas apontarem o dedo. E não tão comum as pessoas fazerem o quê? Estenderem as mãos. Jesus não nos chamou para apontar o dedo para ninguém, mas nos chamou para estender a mão. Você vai dizer, bicho, o que isso tem a ver com Domingo de Ramos? O que tem a ver com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Já explico para você. Abre sua Bíblia em Mateus 21, né, é o que apareceu ali. Mateus capítulo 21. Eu quero ler com você. Mateus 21. Abra aí. Primeiro livro do Novo Testamento. Se alguém tiver dificuldade, você quiser ler junto com a gente aí na sua Bíblia, levante sua mão, que um dos servos de Deus vai ao encontro. Aí para te ajudar. Tá legal? Se alguém tiver dificuldade, só levanta a mão. Um servo de Deus vai ao encontro de vocês. É isso. Todos estão me ouvindo direitinho, pessoal? E dá para entender o que estou falando? Mesmo com a voz de taquara rachada e tal? Vamos lá. Vamos ler juntos. Vai aparecer aqui já. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. O que o profeta havia profetizado? Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei. Como? Humilde. Como, igreja? Humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outras cortavam o quê? Ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam. O que eles clamavam? Hosana ao filho de Davi. Salva-nos, né? Hosana quer dizer salva-nos. Bendito o que vem em nome do Senhor, é o que nós cantamos há instantes atrás. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Pode dar um aplauso para ele? Só para ele. Toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu achei muito legal uma participação que aquele cantor Luciano Camargo, que vocês devem conhecer, né? Zezé de Camargo e Luciano. O Luciano se entregou a Jesus, hoje louva a Jesus. Eu achei bacana que perguntaram, aquele Bial, né? O Bial da Globo perguntou ao pastor, né, como é que era lidar tendo na igreja uma estrela, tendo ali uma estrela. Se ele não se sentia tentado a usar isso para atrair pessoas e tal. Eu achei legal que o pastor disse diante, e o Luciano estava lá, disse: não, porque na nossa igreja a gente não tem esse problema, que só tem uma estrela,
que é Jesus. Amém? E de fato, a única estrela é Jesus. O único, quando você aplaude aqui, às vezes uma mensagem, algum momento que você sente de aplaudir, queria que você entendesse que você não está aplaudindo o pregador, você está aplaudindo a Jesus, que é o dom da palavra. Amém, pessoal? É a Ele, sempre. Toda a glória, honra e louvor não é para mim, não é para quem está louvando, não é para quem... Enfim, é só para Jesus. Glória a Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Por quê? Por que Jesus, Ele foi ovacionado pelas multidões quando entrava em Jerusalém? Por que Jesus foi adorado quando entrava em Jerusalém? Por que isso aconteceu? Simplesmente por causa do tema da mensagem de hoje, que eu quero tratar um pouco disso com vocês. Simplesmente porque Jesus, Ele não apontava o dedo, Ele simplesmente o quê? Estendia a mão. Vamos seguir o exemplo de Jesus, pessoal. Você se lembra do episódio lá em João capítulo 8, onde a Bíblia Sagrada vai falar sobre uma mulher que fora pega em flagrante adultério? Uma mulher foi pega em flagrante adultério. E pessoas levaram-na até Jesus, em especial religiosos, e queriam apedrejar aquela mulher. Sim ou não? Queriam apedrejar. E Jesus, você já conhece a história, simplesmente disse: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele disse para a mulher: mulher, eu não te condeno. Só que tem o seguinte: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, em vez de apontar o dedo e ficar remoendo o passado dela, ou o que aconteceu, em vez de ficar dizendo: tá vendo? Olha o que você fez, olha aí, ia morrer, tá vendo? Como é que você é, não sei o quê, só sem vergonha. Não. Jesus apontou o melhor caminho. Em vez de criticar, Jesus apontou o melhor caminho. Vamos falar isso? Em vez de criticar, apontar o melhor caminho. Todos podem falar isso em voz alta? Em vez de criticar, apontar o melhor caminho. Então ele estende a mão e aponta o melhor caminho. O melhor caminho era ela não mais fazer. Era ela se consertar. Amém? Um outro episódio, depois você tendo curiosidade, eu não vou ler aqui para a gente não estender demais, mas depois você tenha curiosidade mesmo e leia lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Você vai ver um episódio onde Jesus é convidado por um fariseu. Jesus é convidado por um fariseu para ir na sua casa, para cear na sua casa, para comer na sua casa. Uma mulher que a Bíblia a intitula como pecadora, subentende-se uma mulher da vida, uma mulher prostituta. Ela fica sabendo que Jesus está naquela casa. E ela dá um jeito de entrar ali, e a Bíblia diz que ela arruma um alabastro com bálsamo, com unguento, um perfume, né? E ela começa a chorar aos pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos, e ungia os pés de Jesus, e beijava os pés de Jesus, ungia os pés de Jesus com bálsamo. E o que acontece? A Bíblia diz que os religiosos, os fariseus que ali estavam, que convidaram o dono da casa e outros que ali estavam com ele, começaram a condenar aquela mulher e condenar Jesus. Eles não precisaram de falar, eles pensaram, porque Jesus sabe o que a gente pensa. Amém? Por isso, cuidado com o que você alimenta na sua mente. A Bíblia vai dizer que aqueles homens religiosos começam a falar no seu íntimo: se ele fosse profeta, ele saberia o que essa mulher faz. Ele não permitiria que ela estivesse tocando nele, que ela estivesse beijando os seus pés, chorando aos seus pés. Ele não iria permitir, se ele fosse profeta mesmo, porque essa mulher é uma pecadora. Jesus simplesmente vira para o fariseu e diz assim: Simão. E Simão, com uma cara mais lavada, diz: pois não, mestre. E ele diz assim: rapaz, eu vim na sua casa,
você me chamou para vir na sua casa. Você não me deu ósculo. Ósculo é um beijo no rosto, ósculo santo. Você não me beijou. E essa mulher, desde que eu cheguei, não para de beijar os meus pés. Você me chamou para vir na sua casa. Você não me deu água para lavar os pés. Porque era comum isso. Você trazia alguém na sua casa. Na época, não tinha os calçados como tem hoje. E as ruas não eram pavimentadas, asfaltadas como hoje. Então era tudo no barro mesmo. Era comum que a pessoa andasse com os pés o quê? Sujo. E o de Jesus também. Jesus era como a gente. Estava com o pé sujo. E o que a Bíblia vai dizer? Que aquela mulher estava chorando. Jesus diz: rapaz, você não me deu água para eu lavar os pés quando eu cheguei. E essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas e mais enxugando com o seu cabelo. Você sabe, você que é mulher, tem um cabelo comprido, você sabe o que isso representa para você. Não é verdade? Você sabe o que representa para você o seu cabelo. E naquela época não era diferente. O cabelo tinha uma representatividade muito importante. E para uma mulher, fazia parte da sua beleza. E o que aquela mulher faz? Ela chora aos pés de Jesus. O pé de Jesus estava limpo ou estava sujo? Sujo. E ela passa o cabelo para enxugar o pé de Jesus. Ou seja, o que aquela mulher tinha de valor, ela estava dizendo o seguinte: nada em mim tem valor perto dele. Ele é mais valioso do que qualquer coisa. Ela chorava arrependida pelos seus pecados. Então Jesus disse para o fariseu: rapaz, você veio, você me chamou para vir aqui, você não me deu ósculo santo, você não me beijou, você não me ungiu, e essa mulher está ungindo os meus pés com um bálsamo. Você não me deu água para lavar os pés, e ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com o cabelo. E disse para a mulher: mulher, os teus pecados estão perdoados. Você está perdoada dos seus pecados. Ali estava o que estendia a mão e mostrava o melhor caminho. Os fariseus, os religiosos, simplesmente apontavam o quê? O pecado das pessoas. Você conhece alguém que está em pecado? Em vez de você criticar esse alguém, aponte sim o pecado, porque de repente nem a pessoa está percebendo que está errada. Mostre o pecado, mas aponte o melhor caminho para ela, que é o caminho de Jesus, da salvação, da remissão dos pecados que Ele conquistou por nós na cruz. Amém, igreja? Então, por que Jesus era adorado, ovacionado quando entrava em Jerusalém, humilde, montado num jumentinho? Porque ali estava entrando exatamente aquele que, em vez de criticar, de apontar o dedo para as pessoas, estendeu a mão e ofereceu ajuda, ofereceu perdão. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui com esse objetivo, pessoal. Ontem eu realizei uma reunião com servos aqui na igreja. E nós falamos um pouco a respeito do que eu vou estar falando aqui para vocês. E o que nós oferecemos para ele é o que oferecemos para você. A gente não está aqui para te condenar pelo seu pecado, ou para apontar o dedo para você, ou para te criticar, muito menos te condenar, mas para ajudar você. Claro que Jesus não passou a mão na cabeça da mulher adúltera, mas mostrou para ela que não deveria continuar no erro. Amém? Mas Jesus sempre abraçou, sempre estendeu a mão. Quem temos sido nós? Temos feito o papel dos religiosos ou o papel de Jesus? Temos apontado o dedo como os religiosos, criticado, ou temos estendido a mão para ajudar, para levantar o que está caído? Quem somos nós? Se a pessoa vai aceitar ajuda ou não, isso é com ela. Amém, igreja? Isso é com ela. A gente está pronto para ajudar em nome de Jesus. Ouça o que eu vou dizer para você. O que aconteceu? Jesus entrou em Jerusalém. Dessa vez ele entrava exatamente para cumprir o seu propósito de salvação. Eu quero ensinar uma coisa para você importante. Jesus entrou em Jerusalém e percebeu o estado espiritual de Jerusalém, de Israel.
E o estado espiritual era deplorável, era caído, era de pecado, era de engano. Tanto que Jesus, quando entra no templo, ele quebra as mesas, derruba as mesas dos cambistas, os que estavam fazendo o templo um comércio. Jesus expulsa todo mundo dali daquele lugar, chateado com aquilo. Poderia estar fazendo outra coisa, mas teve que se preocupar com isso. Entende? Jesus sai de Jerusalém. Ouça isso, igreja, e você de casa também. Jesus sai de Jerusalém. Ele faz questão de passar por um lugar. Ele sai de Jerusalém e vai para Betânia, que era pertinho, no máximo 3 quilômetros de Jerusalém. Isso para a época era perto. O costume que eles tinham de andar a pé, quilômetros e quilômetros. Mas ele faz questão de passar por um lugar onde havia uma figueira. Tendo você a curiosidade, você consegue colocar aí para mim? Mateus 21, 18 em diante, por favor? Consegue achar aí? Livro de Mateus, a partir daí? É isso, 18 em diante. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira, viu o que, pessoal? O que ele viu? Figueira. Para quem não sabe, figueira é um símbolo, um dos símbolos da nação de Israel. Figueira é o que? Um símbolo da nação de Israel. Tá legal? Estou vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, não tendo achado senão o que? Folhas. Disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira o que? Secou imediatamente, secou. Continuando diz: vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Continuando, Jesus, porém, lhes respondeu: de verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito essa figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lance-te no mar, tal sucederá. Olha para mim aqui, por favor. Coloca muita atenção nisso, por gentileza. Jesus amaldiçoa aquela figueira. Por que ele amaldiçoou a figueira? Porque ele ficou com raiva da figueira não ter frutos? Não. Jesus queria dar uma lição para nós, e essa lição que eu quero que você aprenda e não esqueça nunca mais na sua vida. O problema muitas das vezes não é o pecado que a pessoa comete, mas é o que ela faz posterior ao seu pecado. É o tentar enganar, é o tentar esconder, é o ter uma aparência mentirosa, aparentar uma santidade que na verdade ela não existe. Esse é o grande problema. Por que Jesus passa pela figueira e amaldiçoa a figueira? A figueira tinha folhas. A figueira tinha o que, pessoal? Folhas, ou seja, quem olhasse para aquela figueira, parecia que ela tinha fruto. E era assim a nação de Israel, era assim o estado espiritual de Jerusalém. Era esse, aparência. Quem olhava para os sacerdotes, quem olhava para os escribas, para os fariseus, diziam: é um homem santo. Conversa fiada. Era nada. Era nada. Era só aparência. Era só folha, não tinha fruto. Diga: era só folha. Não tinha fruto. Não tinha fruto. E por que Jesus amaldiçoou? Querendo mostrar exatamente que aquele que vive no engano se auto-amaldiçoa. E há pessoas enganando na igreja. Há pessoas inclusive que pensam que estão até me enganando. E estão enganando elas mesmas. Eu só não faço nada. E eu tenho pena. E tem gente olhando para mim aqui agora, que pensa que está me enganando. Está enganando ela mesma. E nem sabe que está se amaldiçoando. E eu falei uma coisa ontem aqui com os servos, eu não tenho medo de falar aqui no altar de Deus. Que eu seja maldito se eu estiver enganando você.
Eu vou repetir: que eu seja maldito se eu estiver aqui enganando você. Se eu não for a pessoa que eu prego aqui. Se eu não viver o que eu prego aqui para você. Falo sem medo. Sinceramente. Em nome de Jesus. Amados, ouçam, por favor. Deus, o problema de Deus, o problema maior para Deus, não foi o pecado em si, que Adão cometeu e Eva. Adão e Eva não comeram do fruto que Deus tinha dito que não era para comer? Sim ou não? O problema não foi aquele. Como não? Como que o problema não foi aquele? Não, o problema não foi esse. Porque no mesmo horário que Deus costumava descer, Ele desceu no dia que eles erraram. Desceu ou não desceu? Está escrito lá. Deus não descia todos os dias na viração do dia. Naquele dia que eles pecaram, Deus desceu. Diga, Deus desceu. Qual foi o problema? Que Adão se escondeu. Se escondeu. E colocou folha para esconder. Aí lembra? Folha havia na árvore. Jesus amaldiçoou a figueira. Porque os religiosos se escondiam atrás das folhas. Não tinha fruto. Queriam enganar. E enganavam as pessoas. Enganavam as pessoas. Se você não estiver disposto a consertar sua vida com Deus, não precisa de você trazer dízimo e oferta aqui na igreja. Não precisa. Porque eu não estou aqui em busca de dízimo e oferta. Eu não estou em busca do seu dinheiro. Se tem uma coisa que eu não esquento a cabeça é para isso, com isso. Se você não estiver disposto a se consertar com Deus, eu não quero, não precisa dar nada. Bicho, mas eu quero vir na igreja. Venha, amém. Não precisa dar nada, porque a gente não está aqui de brincadeira. A gente não está brincando de igreja. Aqui não é um clube para você vir, pô, vou lá, me sinto legal, bacana, tem amigo, tem pessoa lá que eu conheço, volta e meia tem um passeio, tem isso e aquilo. É isso que faz você ficar na igreja? Se for isso, meu irmão, tem outros lugares aí que tem muito mais do que isso. Pode estar certo. Muito mais passeio, muito mais brincadeira, muito, enfim, coisa top. Aqui eu quero quem quer ouvir a palavra de Deus. Se você quer ser de Jesus, é isso que a gente está trabalhando. Você está dizendo que no outro lugar não é? Estou falando daqui. O que eu quero é isso. Amém, igreja? Eu quero Deus nesse lugar. Eu quero a presença de Deus aqui, em nome de Jesus. Porque a gente, uma vez cheio da presença de Deus, meu amado, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que vai nos atrapalhar. A gente vai em frente até Jesus voltar ou Ele nos levar. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Amados, o problema é a aparência. O problema é o engano. O problema é tentar enganar, se passar por uma coisa que não é. Entende isso? Ué. Eu não estou falando de problemas que você possa ter. E quando alguém pergunta para você, e aí, está tudo bem? Você diz, sim, está tudo bem. Amém. E você não está mentindo, você está dizendo que está tudo bem, porque você se sente em condições de resolver. E pronto, acabou de seguir em frente. Amém, igreja? E você não vai ficar abrindo sua vida para todo mundo também? Não é isso. Estou falando de pessoas estar no erro e permanecer se escondendo, justificando. Esse foi o problema de Adão. Adão, onde você está? Deus não perguntou nem o que ele fez, pessoal. Deus tocou no assunto do lugar. Deus não perguntou, bem, o que você fez? Não. Primeira pergunta, onde você está? Você está entendendo? Para onde você está indo, pessoal? É isso que Deus quer saber. Para onde você está indo? Aos pés da cruz, aos pés de Jesus, ou para longe dele? Para o mundo, dia após dia.
Para onde? Eu e você estamos indo? Para onde nós estamos indo? Por que eu digo que o problema não é o erro em si, mas a aparência enganosa? Se você tiver curiosidade também, depois você dá uma olhadinha. Lá em Apocalipse, capítulo 3. Coloca aí Apocalipse 3:1, por favor, meu filho. Por gentileza. Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Vamos ler em voz alta, toda a igreja? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o quê? Nome de que vives e está morto. Era só o quê? Só aparência, só fachada. Tem nome de que vive, mas está morto. Está enganando, poxa. Está enganando. Está enganando quem? Enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Porque a Deus você não pode enganar, pessoal. A Jesus você não tem como enganar. Há pessoas que estão tentando enganar até a mim também. E como ela pensa, eu consigo enganar o bispo? Então, está tudo bem. Mas você está enganando você, achando que está tudo bem e não está. E não está. E o senhor está apontando o dedo para mim? Não, estou falando de forma geral aqui. Se você é aquela pessoa que ouve toda a palavra para alguém e não para si, que antes de pregar para você, eu preguei para mim. Eu tomei para mim. Eu ouvi para mim. Eu pensei antes de subir no altar para falar. Eu tenho condição de falar o que eu vou falar? Porque eu vou estar me amaldiçoando se eu enganar você. Você está entendendo? Sim ou não? A coisa é séria. A coisa é séria, pessoal. A coisa não é brincadeira. Sabe qual é o problema? Que eu falava com os servos ontem, de muita gente, é que ela fica olhando um monte de pseudo-homem de Deus, fazendo um monte de coisa errada e parece que não acontece nada de errado com aquela pessoa. Está tudo bem com ela. Não entra nessa, pessoal. Não entra nessa. Porque uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E chega pesado. Para qualquer um. Chegou para Davi. Quando adulterou com Betseba. Adulterou com Betseba. Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus amava, você vê que Deus tinha um carinho especial por Davi por causa da maneira que Davi tratava Deus. Mas Davi errou, como qualquer ser humano pode errar. Eu posso errar, você pode errar, qualquer um pode errar. Ele adulterou. E para tentar encobrir, mandou matar, assassinar o marido da mulher que ele tinha adulterado com ela. Para ele estava tudo bem, tranquilo, legal, resolvi tudo. Ninguém sabe, está tudo beleza. Não, Deus enviou o profeta Natan, chamou ele e falou: meu irmão, você fez isso, isso e isso. A hombridade de Davi foi reconhecer o erro, chorar e pedir perdão. Reconhecer. E no Salmo 51 você vê que o seu arrependimento foi sincero. Que para ele poderia perder tudo, perder o reino até. Ele só não queria perder Deus. Amém, igreja? Só não queria perder Deus. Essa foi a diferença entre Davi e Saul. Mas a conta chegou para Davi. Porque às vezes a pessoa para a leitura ali, onde o profeta diz que Deus perdoou Davi. Aí ela para ali a leitura. Continua lendo e você vai ver as desgraças sucessivas que começaram a acontecer na vida de Davi, na sua família, na sua casa. Começa a ler e você vai ver. Incesto, irmão, possuindo irmã. Morte, irmão matando o outro. Morrem 4. Olha só, a conta chega. Para quem tenta esconder. Você entende o que eu estou falando? Em nome de Jesus a gente tem que vigiar, pessoal. Eu estou falando para você e estou falando para mim também nessa manhã.
Outra igreja, depois você dá uma olhadinha lá. Eu não vou ler tudo não, mas no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 3, também, versículo 14 em diante, depois você dá uma lida, que eu não vou ler a carta toda. A igreja de Laodiceia, que aponta para a igreja dos dias de hoje. Uma igreja morna, riquíssima, grande, achava-se a melhor de todas. Quem disse isso? Leia a carta e você vai ver. Eles diziam: estamos ricos e abastados, não precisamos de coisa alguma, não precisamos de nada, somos ricos, somos grandes, temos dinheiro, temos tudo. E Deus disse, Jesus disse: vocês são pobres, são cegos, estão nus. É só aparência, é só fachada. Aí Jesus diz nessa carta assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. É como se Jesus estivesse dizendo: rapaz, vocês pensam que eu estou aí dentro, eu estou fora. Eu estou querendo entrar, tem alguém aí, alguém ainda que ouve a minha voz? Jesus está procurando hoje se tem aqui na igreja alguém que pode dizer: eu quero o Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu te amo, eu te quero, eu estou aberto para receber o Senhor. Jesus quer saber quantos estão aqui nessa manhã e diz: Senhor, eu me arrependo dos meus erros, eu me entrego a ti, eu quero o Senhor, porque eu quero ser salvo. Jesus quer saber isso, porque ele estava fora, mas estava tudo bem com aquelas pessoas, aparentemente. Eram ricas, uma igreja rica, forte, grande. Tinha tudo, só não tinha Jesus. Só não tinha Jesus. Tinha tudo, só não tinha Jesus. Eu prefiro não ter nada, mas ter Jesus. Amém, pessoal? Que a gente não tenha nada na igreja, mas que a gente tenha quem? Que a gente tenha Jesus. Glória a Deus, igreja. É isso, poxa. É Jesus, pessoal, Ele é tudo. E por que o senhor está falando disso hoje? Não foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Ele entrou, percebeu o estado deplorável, caído, espiritual, ali deles. Passou pela figueira, amaldiçoou a figueira, mostrando: cuidado com a aparência, não viva de aparência, dê fruto. Amém, pessoal? Dê fruto. Dê fruto. Jesus não busca folhas na figueira, Ele busca fruto. Jesus busca o quê? Fruto. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, enfim. Ele busca fruto, bom comportamento, bons pensamentos, bom coração, pureza no dia a dia. É o que Ele está buscando em cada um de nós. O que Ele tem encontrado? Será que Ele só tem encontrado folhas? Tem nome de que vive, mas está morto. Tem aparência de que está tudo bem, mas está pobre. Aquela igreja de Laodiceia tinha aparência de rica e de forte, mas era pobre e fraca espiritualmente. Quem nós somos, pessoal? Jesus deseja fazer uma entrada triunfal em cada um de nós. Quem gostaria que Ele entrasse na sua vida de verdade? Você gostaria? Você gostaria de verdade mesmo que Ele entrasse? Fique de pé no seu lugar, mantenha-se no seu lugar, por favor, que eu não terminei não. Você de casa também. Quem estiver em casa, você às vezes coloca aí na televisão, você fica em pé também, se você quer isso. Se quer que Jesus entre em você, Ele vai entrar. Ele entrou em Jerusalém e mostrou a decepção pelo que estava acontecendo. E só quis dar um exemplo para cada um de nós, aquilo da figueira. O que Ele fez com a figueira, Ele só queria dar um exemplo para nós, porque Ele já sabia que na figueira não tinha fruto. Amém, pessoal? Ou não sabia? Claro que sabia.
Aliás, está escrito, se você ler o livro de Marcos, ele explica um pouco melhor, ele narra. Aqui Mateus foi mais sucinto, mas no livro de Marcos você vê que a Bíblia narra que não era tempo de figos. Não tinha figos naquela época. Porque Israel não estava dando fruto realmente, só tinha folha. O que nós estamos produzindo, pessoal? Jesus, o seu antecessor, o que preparou o caminho, João Batista, quando pessoas vinham dizendo que estavam arrependidas, ele dizia: produzam frutos dignos de arrependimento, frutos que comprovem que vocês estão arrependidos de verdade. Amém? É o que Jesus quer de cada um de nós, amados. É o que Ele deseja de mim, de você, de todos nós. Porque Ele quer entrar, fazer uma festa, quer nos salvar. Hoje nós estamos começando a Semana Santa. É a semana tida como Semana Santa, né? Que foi a última semana completa de Jesus em carne e osso, né? Num corpo semelhante ao nosso aqui na terra. Então Ele entra em Jerusalém, cumpre o seu propósito. Na sexta-feira, numa sexta-feira, Jesus se entregou por nós na cruz. Amém? Se entregou por nós na cruz do Calvário. Foi preso pelos religiosos, entregue aos gentios, aos romanos. Crucificam Jesus, mas ao terceiro dia o que acontece? Ele ressuscitou e está vivo. Glória a Deus, igreja. Está vivo. Eu gostaria que essa semana você fizesse dela na sua vida uma semana santa, de verdade. Uma semana santa. Como assim uma semana santa? Que você colocasse um propósito no seu coração de se santificar, de se desviar mais daquilo que você sabe que é nocivo à sua fé. Quem puder fazer um jejum essa semana, ou 2 jejuns, ou 3 jejuns. Se você puder, por exemplo, quarta-feira fazer um jejum em algum horário, e quarta-feira vir aqui na igreja, nessa Semana Santa, quarta-feira, ou 8 da manhã, ou 3 da tarde, especialmente 7:30 da noite, faz isso. Se você não puder, amém, não tem como vir quarta-feira, mas você, em nome de Jesus, faz um jejum. Na sexta-feira eu gostaria que toda a igreja, que nós estivéssemos juntos aqui, no dia do triunfo, vai aparecer aqui, sexta-feira santa, coloca aí o banner por gentileza, o dia do triunfo, sexta-feira, cadê sexta-feira santa? Por favor. Porque na cruz Jesus triunfou sobre tudo, triunfou sobre o diabo, tudo, garantindo a nossa vitória, amém? Na sexta-feira, nós vamos ter 2 concentrações de fé, 9 da manhã e 7 da noite, igual domingo. Então quem puder vir logo pela manhã, sexta-feira, vem. Independentemente de quem participa de sexta-feira ou não, como eu falei de quarta, independentemente se você costuma vir na quarta ou não, que essa semana você faça dela uma semana santa. Quem puder fazer um jejum em algum período do dia, todos os dias dessa semana, faça. Quem não puder, pelo menos nos dias de culto, quarta, sexta e domingo. Sexta-feira vamos estar aqui tomando posse do que Jesus garantiu por nós na cruz. Ele garantiu vitória sobre o diabo. Ele garantiu a cura. Amém, gente? Vamos estar tomando posse, triunfando, assim como Ele triunfou sobre os principados, potestades, na cruz do Calvário. Sexta-feira. Não deixa nada te atrapalhar. Quem crê realmente que Jesus numa sexta-feira se entregou por nós na cruz? Quem acredita? Dá um brado de vitória em nome de Jesus. Amém. Ele se entregou por nós, para Ele. Se entregou pela gente, na cruz do Calvário. Então sexta-feira vamos estar juntos. Se você puder estar 9 da manhã, esteja. Se não puder, 7 horas da noite, na sexta. E domingo, vamos fazer uma festa aqui para Jesus. Vem como quem vai participar de uma festa.
Se existe uma festa que Jesus participou dela, e esta não é simplesmente uma festa judaica, porque Jesus participou de festas judaicas, ok? Que nós não precisamos participar. Mas existe uma que todo que segue Jesus deve participar. Qual é? A Páscoa. A Páscoa. Jesus participou da Páscoa judaica, ele participou da Páscoa judaica, e ali ele estabeleceu a nova Páscoa. Embora já tenhamos participado da Santa Ceia esse mês, eu senti e creio que é de Deus. Domingo que vem, domingo de Páscoa, nós vamos participar da Santa Ceia. Assim como Jesus participou com os discípulos, porque Jesus instituiu ali e estabeleceu a nova Páscoa. Amém? Como é que se participava da Páscoa judaica? Nós vamos entender domingo que vem. Você vai aprender, vai entender. Então, carne assada, com pães asmos, ervas amargas. Não era assim? Era a Páscoa. Carne assada, pães asmos e ervas amargas. Jesus participa disso com os discípulos. Em seguida, ele institui a nova Páscoa, que era através do seu corpo e do seu sangue. Amém? Ele entrega o pão e em seguida entrega o vinho para que os discípulos participassem. Ali foi estabelecida, instituída e estabelecida a nova Páscoa. Porque Jesus é o Cordeiro, ele substituiu aquele Cordeiro. O Cordeiro que foi sacrificado para que eles participassem da Páscoa representava Jesus. Jesus estava dizendo, a partir de agora não preciso mais participar de Cordeiro, porque eu sou o Cordeiro, que é representado através do pão. Amém, igreja? Então, domingo que vem, nós vamos participar aqui do verdadeiro espírito da Páscoa. Mas vem como quem vai para uma festa, vem com alegria, vem com o seu coração aberto, para nós nos alegrarmos na presença de Deus em nome de Jesus. Quem compreendeu isso, pessoal? E chame alguém, convida alguém, sério, para estar com você na sexta-feira aqui do triunfo, no domingo que vem, na Páscoa. Chame alguém para estar, chame. Eu sei que muitas pessoas têm aquela coisa, não, tem o almoço de Páscoa, tradição, sem problema. Mas chame a pessoa, fala, quando sair daqui, vai, almoça, deixa já tudo preparado lá, já tudo no esquema, enfim, deixa tudo no esquema, preparado, em nome de Jesus. Igual a minha esposa faz, já fica mais ou menos já tudo no esquema. Quando a gente sai daqui, a gente nunca sabe a hora que vai sair mesmo. Para chegar em casa, é só esquentar e tal, e a gente almoça, pronto, acabou. Em nome de Jesus. Mas cada um faz o que achar melhor. Mas domingo é dia de estarmos aqui, participando da Páscoa. Semana Santa. Todo engano, todo erro, todo pecado, lança fora. Amém, igreja? Reconheça, desabafa, põe para fora, abandona e vamos andar com Jesus. Porque o problema é tentar enganar. Amém? O problema é enganar. O problema é viver de aparência. Quando eu tento viver de aparência, no tocante a mostrar uma santidade que não existe, eu estou me auto-amaldiçoando. Não é Deus que vai me amaldiçoar. Eu estou trazendo maldição sobre a minha vida, infelizmente. E Jesus se entregou por nós na cruz para quebrar qualquer tipo de maldição. Amém, igreja? Para nos limpar de tudo, nos lavar de tudo. A nossa sorte é que nós estamos vivos aqui, ouvindo isso. Quer dizer que Ele está nos dando uma oportunidade, uma chance de recomeço com Ele, de recomeçar na sua presença. Glória a Deus, igreja. Feche seus olhos.